Olá, meus amigos, enfim, mais um programa nosso iniciando, Páginas da Bíblia. Estamos aqui também dispostos a fazer uma renovação. Estamos iniciando hoje um estudo novo. Vamos estudar a carta de São Pedro, são duas cartas maravilhosas. Vamos hoje mergulhar um pouquinho no primeiro trecho da primeira carta de São Pedro. Tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos entender a intenção, o que ele pretende alcançar com isso, dirigindo-se à sua comunidade. Então, para isso, eu vou contar com os nossos mestres que estão aqui hoje, agradecer a presença da Maíla, nossa professora, responsável pelo EDAP, a quem vocês podem recorrer quando vocês quiserem o embasamento fantástico. Eu já fiz o EDAP Bíblia, gostei, foram 3 anos que eu nem percebi, porque na realidade você trabalha apenas uma semana por mês. Né? Isso, de 7 às 9 da noite não pesa para ninguém. Né? Está lá à disposição. É, à disposição. Então, a gente quer agradecer a contribuição que ela está dando aqui já há quantos anos aqui para o nosso programa Páginas da Bíblia. Agradecer o diácono José Carlos, que também contribui com o EDAP, que também é mestre no EDAP, que também tem seu trabalho, está sempre à frente lá do asilo São João Bosco, que na realidade é chamado agora de Recanto São João asilo Bosco. É o nome mais... Retomamos asilo. Retomaram, porque o povo adotou como asilo e não recebeu bem Recanto. Recanto, então. E confunde, acha que é outra instituição. Então, a atual diretoria optou por... Voltar. Optou pelo Vox Populi e Vox Dei. A voz então, do povo é a voz de Deus. O povo ama o asilo, então vamos continuar como asilo, como nome fantasia. Agora, a razão social é a Associação Recanto São João Bosco. Então, agradecer também, são tantas pessoas envolvidas e com tanta ocupação, mas que estão aqui tirando esses momentinhos para nos brindar com seu conhecimento. Então, já vamos mais, sem delongas, abrir nossa primeira epístola de São Pedro. Não tem erro, é logo a partir do versículo 1. Nós vamos fazer o estudo do 1 até o 9. Mas agora eu vou ler até o 5º, para não ficar um texto muito longo. Aí a gente vai esmiuçar, no segundo bloco a gente faz mais um pedacinho, certo, meus mestres? Então vamos lá. Iniciando, São Pedro vai dizer: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros da dispersão, do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia e da Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito para obedecer a Jesus Cristo e participar da bênção da aspersão do meu sangue. Graça e paz vos sejam concedidas abundantemente. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que em sua grande misericórdia nos gerou de novo, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para a esperança viva, para a herança incorruptível, imaculada e imarcessível, reservada aos céus para vós, os que, mediante a fé, fostes guardados pelo poder de Deus para a salvação, prestes a revelar-se no tempo do fim. Vamos parando aqui. Eu quero começar então. Eu vou pedir primeiro, eu sempre gosto que eles nos situem em que época acontece isso, porque como nós não temos essa história sempre muito presente no nosso conhecimento, esse é o momento da gente viver um pouquinho a história também. Então eu vou pedir, diácono José Carlos, você pode fazer um preâmbulo, que a gente se situe, quando é que Pedro escreve isso e o cenário que acontecia na época. Bom, você pergunta quando Pedro escreve o cenário. Então, há 2 posições histórico-teológicas quanto à autoria, quanto à data dessa epístola de Pedro. Não é? Primeiro, é aquela posição tradicional. Então, a tradição sempre acreditou que foi o próprio Pedro quem escreveu, quem redigiu, ou quem inspirou ao seu secretário, que ele tinha um secretário, Silvano, que era discípulo de Pedro, mas era discípulo também de São Paulo, e com a ajuda de Silvano, então, acredita a tradição, Pedro dirigiu essa carta a esses cristãos da diáspora, ou seja, os judeus e os cristãos que estavam espalhados ali pelo Mediterrâneo, não é? Que era o mundo atual, o Mare Nostrum de Roma,
Roma chamava o Mediterrâneo de nosso mar, porque eles dominavam tudo, era um país só. Então, esses cristãos e esses judeus estavam ali espalhados e foi direcionada essa epístola para indistintamente, para todo o orbe, podemos dizer assim. Então, essa é a primeira posição. A posição teológica tradicional acredita que foi Pedro quem redigiu essa carta, não de próprio punho, mas através do seu secretário Silvano, que é mencionado nessa mesma epístola, não é? Agora, nós temos a segunda posição teológica, que acredita na pseudonímia. Então, seria um membro da comunidade, e isso era muito natural nos escritos bíblicos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Então, seria uma pessoa, ou ali a comunidade, que atribui esse escrito à pessoa de São Pedro. Então, tem alguns argumentos, né, a respeito disso. Então, vamos ver aqui o argumento de ambas as posições, mas também com a resposta tradicional, porque os teólogos tradicionais, eles conseguem refutar também essas objeções, digamos assim, da teologia moderna, né? Então, antes de tudo, a linguagem, o estilo gregos dizem, né, os adeptos do método histórico crítico, que a linguagem e o estilo são impróprios para o pescador galileu, né? São Pedro, ele não tinha, digamos assim, Conhecimento o conhecimento que tinha São Paulo, né? São Paulo ele escrevia de próprio punho, porque ele tinha todo esse conhecimento do grego, e em São Pedro isso já era um pouco limitado. Então eles dizem isso, né? Mas daí a teologia tradicional responde o seguinte, que Silvano, lá no capítulo 5, no 5:12, refere-se ao Silvano, né? Redigiu o texto e não escreveu só o que era ditado. Então, Pedro ia passando as experiências para o secretário, mas o secretário imprimiu também um pouco do conhecimento que ele tinha do grego, um pouco do conhecimento que ele pegou de São Paulo, não é? Um pouco da erudição de Paulo. Então, ele imprimiu também, como redator do texto junto com Pedro, ele imprimiu um pouco dessa erudição. Uhum. Né? Outra objeção do método histórico crítico é que a carta cita o Antigo Testamento na versão da Septuaginta, na versão dos 70, não em hebraico, e tece suavemente com seu pensamento. Mas também pode-se responder que os destinatários falavam e conheciam o grego, e como Silvano falava fluentemente o grego, ele usou a versão da Septuaginta, a versão dos 70, a Bíblia hebraica antiga, né? Que mais? Responde que a pessoa de Jesus Cristo está presente e domina a carta. Aliás, diz que faltam as lembranças pessoais de um companheiro íntimo de Jesus, que Pedro foi, né, ele, Tiago e João foram os companheiros íntimos de Jesus durante o ministério. Né? Então, o método histórico crítico argumenta com isso. Já se responde o tradicional que a pessoa de Jesus Cristo está presente e domina a carta. Seus ensinamentos ressoam já assimilados, já foram assimilados, porque se nós seguirmos a posição tradicional, a carta data por volta do ano 65 a 67, que quando ocorreu o martírio de São Pedro, não é? Outro problema, né? O nome babilônio, dizem, não foi aplicado a Roma antes dos anos 70. E então responde-se que o Antigo Testamento já conhece. Pedro Silvano conhecia o Antigo Testamento e Babilônia é um nome apocalíptico desde então para designar o mundo de perversão, de corrupção e justamente por isso para designar-se Roma, não é? Outro argumento, que a declaração que tem na carta, no 4, versículo 12, que ser cristão é crime, porque a partir de Domitiano era crime você ser cristão. Então, responde o tradicional que Nero, Pedro foi
martirizado sob o governo de Nero, perseguiu os cristãos e que houve também muitas perseguições locais, tanto dos romanos quanto dos próprios judeus. Enfim, há essas duas posições, né? Não tem uma posição definida, dizendo, não, foi São Pedro mesmo que escreveu, ou é uma pseudonímia. Isso quanto ao autor, né? Fazendo esse balanço, não dá para se dizer seguramente quem é o autor. Muito provavelmente, devido a toda essa argumentação, muito provavelmente foi São Pedro que redigiu juntamente com Silvano, o seu secretário, né? A data pode ser, se for São Pedro realmente o autor, até o ano 67, né? E se for pseudonímia de uma comunidade de inspiração petrina, 95, 96, até o ano 100, a data, certo? E é interessante que a carta, ela tem um cunho assim de pregação querigmática, né? E não tem uma estrutura fixa, ele muda conforme vai sendo escrito, às vezes muda de assunto, retoma mais na frente. Então é como se fosse uma conversa, um diálogo com a comunidade cristã da diáspora. Maíla, aqui a gente vê então uma carta de São Pedro à sua comunidade, né? Numa época em que a gente vê, acabamos de ver em programas anteriores, o estudo de outras cartas também, né? São Tiago, Judas, né? João. Essas cartas, essas comunidades coabitavam numa mesma época, com certeza, sob a orientação e cuidado dessas pessoas que a gente acredita fossem eles ou então eram pseudonímias, né? Eram conduzidas por outras pessoas, mas usavam o nome do mestre que as havia fundado. Né? Então, como a gente entender essa comunidade de São Pedro, que também devia estar passando por conflitos, semelhante ao que aconteceu com as outras comunidades que nós já estudamos anteriormente? Então, eu quero reforçar nisso que o diácono colocou e a sua pergunta, os destinatários para os quais essa epístola é dirigida. Ele começa dizendo lá, Pedro, apóstolo de Jesus, aos que vivem dispersos como estrangeiros, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, o grande enfoque dessa epístola é aos excluídos, aqueles que são judeus cristãos, mas que estão espalhados por toda essa região da Ásia Menor. Então, o grande apelo que a carta faz é para que essas pessoas sejam incluídas dentro da comunidade e também fora dela, na sociedade. Então, você fala, são comunidades que convivem juntas, são simultâneas, e são mesmo. Então, o objetivo maior não é só acolher essas pessoas como cristãos, mas acolhê-los como pessoas, são estrangeiros. O termo que utiliza aqui é esse. E a gente sabe que todo o contexto do Antigo Testamento, também do Novo Testamento, coloca que uma grande obra de caridade era a acolhida àqueles que estão fora da sua pátria. Porque, por estarem fora, já tem toda uma situação de exclusão a eles. Então, a carta nos convida a comunidade a acolher essas pessoas, a formar com elas uma nova casa, um novo lar, agora com um grande chefe que é Jesus. Então, é uma carta de acolhimento a essas pessoas que estão por aí, dispersas por essa diáspora. Mas aí a pergunta que eu havia feito, que era a respeito de São Pedro também vai viver nessa comunidade as mesmas problemáticas que nós vimos em cartas anteriores, passando por dificuldade de relacionamento, por lideranças que acabam saindo do contexto de Cristo, do contexto inicial do cristianismo, né? Os assuntos são sempre os mesmos, de recomendação, de correção fraterna, são problemas, são desafios, prefiro colocar assim, desafios comuns às comunidades daquela época. Tanto as comunidades que Paulo funda e fortalece, quanto essas epístolas que Pedro, que João, Judas, Tiago também mandam para as comunidades.
os problemas são sempre os mesmos, as correções também são reforçadas a cada carta. Por quê? Porque o estilo das comunidades é sempre igual. Como hoje, dificilmente nós vamos ter uma comunidade que seja totalmente diferente das demais comunidades que a gente vive. Os problemas, os desafios, as coisas boas, geralmente se repetem. Então, por isso que os assuntos são sempre os mesmos e vão se repetindo em cada epístola. As comunidades se formam por força de uma grande mensagem, por força de uma grande necessidade de se viver uma ideologia, no caso Jesus Cristo, né? Mas na sobrevivência dessas comunidades acabam realmente surgindo isso aí que não é novidade para ninguém, né? Mas interessante, assim, não é que a Maíla ela se refere a esses problemas da comunidade. Também é bastante atual. Ali no Oriente Médio, temos hoje os problema da guerra e muita gente vivendo uma diáspora atual, né, na Europa. Aquele tempo também nós tínhamos, mas já preparando para o próximo bloco, Pedro quer animar essas comunidades dispersas, fruto da diáspora, da dispersão devido à guerra, perseguição romana. Ele quer alimentar essa comunidade, essas pessoas, com a esperança cristã. Então, essa carta é uma injeção de ânimo, né? Na pessoa de Jesus Cristo para essas comunidades que sofrem uma tremenda perseguição, tanto dos judeus, mas, sobretudo, agora, dos romanos. Seja sobre a pessoa de Nero, seja sobre a pessoa de Domitiano. Muito bem. Vou pedir um pequeno intervalo, nós já voltamos, então, entendendo melhor essa questão da comunidade de São Pedro. Já voltamos.